Alegria muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos, para que juntos possamos ouvir a palavra de Deus e meditar nesse evangelho do Senhor que é maravilhoso, né, irmãos? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela sempre tem uma resposta para nós, sempre tem algo para mexer conosco, muitas vezes mexer nos nossos corações, que muitas vezes estão tristes, e a palavra do Senhor vem e nos dá ânimo. Sem demora, queria que você abrisse a tua Bíblia, na Epístola de Judas, do versículo 3 em diante. Judas, do versículo 3 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem a dissolução, graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Até aí, meus irmãos. Queridos, o Judas aqui, ele trabalha essa pequena carta, né? Aqui ele começa a falar sobre a salvação, depois ele muda um pouco de assunto, fala para que nós possamos manter a fé, lutar pela fé, e depois ele começa a falar sobre os falsos profetas que foram adentrando dentro das igrejas, ensinando um evangelho errôneo, um evangelho que não era o evangelho verdadeiro, não é o evangelho que realmente salva, cura e liberta. Mas hoje à noite o Espírito Santo quer falar conosco sobre o que acontece hoje no nosso meio evangélico, o que acontece hoje dentro das igrejas, o que temos hoje dentro dos púlpitos. Não muito diferente do que Judas escreveu aqui, hoje em dia existem também muitos falsos profetas assumindo os púlpitos das igrejas, ensinando um evangelho raso, um evangelho mentiroso, um evangelho de mercado, um evangelho que te fala que você é mais que vencedor, um evangelho que dá uma escolha para você, que você vai entrar como se entrasse no shopping, no supermercado, e você fosse satisfazendo das coisas que você quer. Líderes que pregam o evangelho que você não pode sofrer, líderes que pregam o evangelho, se você sofre, você está em pecado, líderes que pregam o evangelho, se você está doente, você está em pecado. Líderes que vendem um evangelho falando, se você não der um valor monetário para eles, Deus não vai te abençoar, Deus não vai te ajudar, e você vai continuar sofrendo como você está. Hoje muitos púlpitos estão cheios de pessoas que realmente não têm um compromisso real com a palavra de Deus. Pastores que são considerados por muitos maiores do que Jesus, que são reverenciados mais do que a palavra de Deus, que por onde eles passam é uma loucura, que tem que ter segurança para que as pessoas não cheguem perto deles. Que líderes são esses? Que pessoas são essas? Também em cima dos nossos púlpitos está cheio de homens libertinos, pessoas que não têm um compromisso real com a palavra de Deus. E eu fui buscar o que significa essa palavra, libertino, libertinagem, que vem do francês, libertinagem, que significa devassidão.
E eu achei um outro significado também que diz que alguém que exerce libertinagem, alguém devasso, dissoluto, alguém que é ímpio e subordinado, que não é submisso. O que acontece com a pessoa que não é submisso à palavra de Deus? Uma pessoa que fala do evangelho deliberadamente, sem nenhum compromisso, sem nenhum grau de respeito, principalmente com as pessoas que estão ouvindo, com as pessoas que estão muitas vezes desesperadas por uma solução. E essas pessoas são facilmente manipuladas por esses líderes, por essas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Pregam uma santidade que está ligada a vários pontos, que está ligada a coisas que a palavra de Deus não fala, que a palavra de Deus não confirma. E as pessoas continuam seguindo. Pessoas libertinas têm estado no nosso meio, têm estado muitas vezes na televisão, em programas de rádio. Pessoas libertinas muitas vezes são convidados para pregar em nossos púlpitos, e nós muitas vezes temos aplaudindo, temos ido ao êxtase, muitas vezes com essas pessoas falam. E muitas vezes somos enganados por uma santidade rasa que eles pregam, por uma santidade que não nos leva a um compromisso real com Deus. Santidade para eles é algo que está ligado a assuntos que muitas vezes a usos e costumes. Se a mulher usa saia até a ponta do pé, ela é santa. Se ela não corta o cabelo, ela é santa. Se ela não usa um brinco, se ela não passa maquiagem, ela é santa. Eu quero dizer para vocês que essa santidade que eles pregam é uma santidade errada, porque a santidade verdadeira não tem nada a ver com usos e costumes. A santidade verdadeira, ela nos leva a um estágio maior na presença de Deus, que é se aproximar cada vez mais de Deus. Não há engano aonde é uma santidade verdadeira. Amados, eu posso me vestir como um crente, posso andar como um crente, posso falar como um crente, posso ter atitudes de crente, e não ser crente, não ser uma pessoa santificada, não ser uma pessoa de compromisso com a palavra de Deus. Posso dizer que eu sou até pastor, mas se eu não agir com verdade, referente ao Evangelho de Cristo, sabendo que ela é a verdadeira palavra de Deus, ensinar ela de uma maneira correta, falando para o povo, que maior do que tudo isso que nós estamos enxergando no mundo evangélico, no mundo gospel, Deus é maior do que tudo isso, nós estamos indo pelo caminho errado. Muitas vezes nós acreditamos no errado, e preferimos não acreditar no que é certo. Minha avó sempre diz para mim, que o certo virou errado e o errado virou certo nos dias de hoje. E é verdade, meus irmãos. Hoje aplaudimos o que está errado. Quando acontece algo correto, vira notícia, vira manchete. Há um tempo atrás, um gari achou uma mala de dinheiro e foi devolver, meu Deus do céu. Todo canal de televisão que você ligava, estava lá a reportagem sobre ele, e teria que ser algo comum, mas isso não está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente, meus irmãos, isso também está tomando conta dos púlpitos das igrejas. Hoje muitos pregadores estão falando o que o povo quer ouvir, o que vai massagear seu ego. E seria o contrário. Quando nós entrarmos na casa de Deus, a primeira coisa, quando nós dobrarmos os joelhos, que nós devíamos falar com o Senhor, Senhor, fala o que eu mereço ouvir, não o que eu quero. Teria que ser a nossa primeira oração. Porque quando nós agimos dessa maneira, meus irmãos, com certeza, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar, primeiramente, não só em mim, mas primeiramente, quem está aqui. O Espírito Santo também vai abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para o que está acontecendo neste mundo evangélico, que está cheio de falsos profetas. A verdadeira santidade, meus irmãos, a verdadeira santidade que nós temos que buscar, também, ela é possível, uma verdadeira santidade é possível existir também sem os dons. Puxa, mas como? É possível sim. Muitas vezes, irmãos, nós cristãos somos levados ao êxtase
quando um cego vê, quando um mudo fala, quando um paralítico começa a andar. Nós chegamos, nossa, glória a Deus, exaltamos o nome do Senhor por aquele milagre que aconteceu. Realmente é maravilhoso nós enxergarmos isso. É maravilhoso nós contemplarmos isso. É maravilhoso nós vermos alguém curado. É muito bom. É muito bom. Mas isso não deve ser a primeira coisa que nós devemos buscar. Eu não devo medir a santidade pelos dons que uma pessoa tem. Eu não posso medir a santidade pela quantidade de dons que a pessoa tem. Porque lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22, diz assim, que quando nós chegarmos à presença do Senhor, Senhor, mas eu profetizei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios do teu nome, apartai-vos de mim por praticar iniquidade. Mas os dons foram exercidos, os dons foram trabalhados, mas os dons não nos levam à presença de Deus, irmãos, mas a verdadeira santidade nos leva. Temos um exemplo claro também, a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitas manifestações dos dons espirituais, mas Paulo, ele enxerga essa igreja, ele tem uma visão dessa igreja como uma igreja extremamente carnal. Tinha todos os dons eram exercidos lá dentro, mas era uma igreja que tinha brigas, confusões, tanto que uma passagem que é muito lida nos cultos de ceia, 1 Coríntios 11, 23, que diz aquela parte, esperai uns pelos outros. Por que Paulo falou isso? Porque as pessoas chegavam na igreja para cear, saíam comendo tudo, esquecia dos pobres, esquecia das pessoas, e era a igreja onde eram manifestados os dons espirituais, era uma igreja que era repleta de dons espirituais, existiam revelações, existiam as profecias, existia dom de curas, existia tudo, mas era uma igreja carnal. Queridos, quando nós começamos a comparar dons com santidade, nós estamos esquecendo também do fruto do Espírito que tem que ser gerado de nós, que tem que ser gerado de nós cristãos. Nós que falamos que somos salvos pelo Senhor, tem que ser gerado de nós o fruto do Espírito. Os dons são maravilhosos, são importantes, mas eles não devem ser medidos, a pessoa que tem não significa que ela é santa. A santidade, também a verdadeira santidade, ela não pode ser mensurada pelo fator numérico. Vamos pensar assim, irmãos. O censo de 2010, nós éramos em torno de 43 milhões evangélicos. De 2010. Numa conta aí, vamos pegar aí vamos colocar 10 anos, que aumentou aí, que chegou a 50, vamos dizer assim. De 10 anos para trás, não aumentou o número de cristãos no Brasil? Aumentou o número de igrejas, aumentou o número de orações, aumentou o número de pessoas jejuando, lendo a palavra de Deus, aumentou. Por nós estarmos orando em quantidade, imagina agora quantas igrejas estão cultuando ao Senhor. Digamos que 80% do povo evangélico hoje estão dentro das igrejas, nesse mesmo horário que nós estamos aqui. Estão orando, não estão? Estão louvando ao Senhor, não estão? Então vamos lá, vamos medir. Será que diminuiu a prostituição no nosso país? Será que diminuiu o roubo? Será que diminuiu o homicídio? Será que diminuiu as atrocidades que acontecem? Ao contrário, aumentou. E nós evangélicos que falamos que somos cristãos, aumentamos também. Só que não diminuiu nada disso. Se nós formos comparar, olha, a santidade também é mensurada pelo valor numérico, então tem alguma coisa errada no caminho aí. Eu não posso falar que uma igreja, só porque ela está lotada, ali o Senhor está, ali aquela igreja é santa, os seus líderes são santos. Não, porque eu não posso medir a santidade pela quantidade, eu não posso. Irmãos, é momento de nós começarmos a refletir no que nós ouvimos, no que nós consumimos, neste mundo tão doido que está.
Muitas vezes nós consumimos materiais que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, e realmente não são, e passa a nos ensinar coisas errôneas. Eu costumo sempre falar lá na minha igreja do Pari, quando eu estou pregando. Teve um dia que antes de eu pregar, eu falei, irmãos, eu estou com missão difícil agora. Aí tem mais aquele adiantadinho, por quê, pastor? Eu vou responder, porque vocês passaram a semana inteira ouvindo um monte de porcaria, eu tenho 45 minutos para desfazer tudo isso. E é isso que acontece, irmãos. Isso que acontece. Tem muitos crentes que correm atrás de bênção, correm atrás de profecias, correm atrás de revelação, e muitas vezes quando ele vem para a sua casa original, a igreja que ele cultua, a igreja onde tem um pastor que ora por ele, que cuida dele, ele começa a colocar em xeque aquilo que o pastor dele está pregando. Porque ele passou comendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa. Aí ele começa a achar, peraí, quem está errado nessa situação? Ah, porque eu ouvi o pastor tal, aquele cara é santo, aquele cara é isso. Será, irmãos? Será? Temos que tomar cuidado, queridos. Não é porque um ambiente está cheio de gente alvoroçada, um monte de gente ali contando testemunhos, olha, eu recebi isso, eu recebi aquilo, glória a Deus, que seja real, mas isso não significa que ali é um lugar realmente onde é pregada a palavra de Deus. Muitas vezes você está num ambiente, onde você está sendo cuidado, onde você está sendo observado, onde você tem pastores que te amam, que quando você chama, eles estão ali para te atender, e muitas vezes você está dando valor a outras pessoas, que nem sequer sabem que você existe, e muitas vezes você coloca essa outra pessoa num grau de santidade muito alto, e você acaba muitas vezes desprezando aquele que está te amando. Por isso, queridos, quando nós formos comparar essa questão de santidade, questão de quem é certo, quem é errado, vamos observar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, é ela que nos mostra aonde nós estamos pisando. É a palavra de Deus. Você pode pegar a Bíblia e ler ela do começo ao fim. Lá vai ter as orientações de como você detectar onde estão os falsos profetas, onde estão os enganadores, porque a palavra de Deus alerta sobre isso, queridos. A palavra de Deus nos diz o que nós devemos ouvir, o que nós devemos filtrar, o que nós devemos consumir, o que nós devemos ler. Uma coisa interessante aconteceu uma vez numa das nossas igrejas, que eu não vou falar o nome aqui. Estava tendo um culto de oração, numa terça-feira, isso faz anos já, irmãos. E de repente, chegou um irmãozinho distribuindo um folhetinho dentro da igreja. E quando o pastor pegou para ler, era aquele folhetinho do Chico Xavier. Escrito lá, as mensagens bonitas, ele achou bonito e começou a distribuir dentro da igreja. Ah, mas ele fala de paz. Mas que paz é essa, irmãos? Ah, ele fala coisas bonitas, mas que coisas bonitas são essas? Muitas vezes você vai estar ouvindo a palavra de Deus, a palavra verdadeira. E essa palavra de verdadeira vai te colocar na parede. Essa palavra verdadeira vai te confrontar. Essa palavra verdadeira vai fazer você raciocinar, vai fazer você pensar como está a tua vida como cristão. Muitas vezes o que é pregado no púlpito da igreja, não vai ser aquilo que você quer ouvir. Não vai ser aquela palavra que vai fazer que você saia daqui. Não, minha semana, olha, vai ser que eu vou sair arrebentando tudo no peito, porque eu vou ser mais que vencedor. Muitas vezes você não vai sair daqui assim. Você vai sair daqui pensando no que você está fazendo, como você vai fazer para mudar, como você vai fazer para melhorar a tua vida como cristão, como você vai fazer para amar mais o teu próximo e como você vai fazer mais para adorar ao Senhor. Ah, mas onde fica a minha bênção? A bênção é um reflexo, é uma consequência. Ah, mas onde fica a minha prosperidade? É uma consequência da tua vida com Deus. Ah, mas onde fica aquilo que eu vim receber, o que eu vim buscar? É uma consequência da tua sinceridade com o Senhor.
As bênçãos do Senhor, irmãos, são coisas maravilhosas, são coisas belíssimas, e Ele tem pronto para nós, a hora que nós quisermos existe, irmãos. Eu creio nisso, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus liberta, eu creio que Deus faz coisas extraordinárias, eu creio nisso. Mas eu também quero que essas coisas extraordinárias aconteçam primeiramente em mim, na minha vida, com as mudanças que precisam acontecer na minha vida, com as modificações que precisam acontecer na minha vida. Não adianta nada eu contemplar um cego ver, um cego ver, né? Um surdo falar, coisa de doido. É maravilhoso a gente estar numa igreja, chegar um irmão com as muletas e ao nós orarmos, ele sai correndo, é a coisa mais linda do mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu já orei por uma pessoa que estava com câncer, e Deus já falou para mim, não vou curar. E como você vai falar isso para essa pessoa? E Deus falar, não vou curar. Só que aquela pessoa partiu para o Senhor e está salva. Como também já vi pessoas que estavam numa cama, no leito de morte, Deus curou, e essa pessoa não quer saber do Senhor até hoje. E aí? A santidade, irmãos, ela não pode ser aparente, ela não pode ser simplesmente algo superficial. A santidade é o meu dia a dia com o Senhor, é aquilo que eu vou galgando, um degrauzinho por dia, é um degrauzinho por dia na presença de Deus. Eu não posso simplesmente achar que da noite para o dia, eu estou bem. Da noite para o dia já aconteceu o maior milagre da minha vida. Da noite para o dia eu já vou sair fazendo tudo, glória a Deus, aleluia. Não. A vida cristã, a verdadeira vida cristã, é eu melhorando cada dia na presença de Deus. Cada dia na presença de Deus. Falsos profetas, está cheio. Homens que vêm falar coisas enganosas, está cheio. Homens que querem te manipular, está cheio. Líderes religiosos aí que querem só um evangelho de mercado, está cheio. Está cheio. Mas o Senhor Jesus está atrás de homens e mulheres que realmente preguem uma palavra genuína e vivam uma santidade plena perante o Senhor. Uma santidade plena. Meus queridos, e os anos vão passando e as coisas vão ficando mais complexas. Cada dia mais vai aparecendo mais coisas. Cada dia mais as coisas vão acontecendo dentro da igreja. Cada dia mais, cada dia aparece uma coisa nova. Mas você sabe o que faz um barco afundar? O que faz um barco afundar, irmãos, não é ele estar na água. O que faz o barco afundar é a água que entra dentro dele. Então nós podemos estar no mundo corrupto, no mundo onde tem a maior sujeira, no mundo onde tem corrupção, no mundo onde tem assassinatos, está cheio. Mas nós não podemos deixar que essas coisas entrem dentro das nossas vidas, entrem dentro da igreja de Cristo, que sou eu e você. Nós não podemos deixar essas coisas entrarem em nós, porque se nós permitirmos que venha entrar em nós, nós vamos afundar, meus irmãos, nós vamos cair, nós vamos passar a não acreditar mais no Evangelho, nós vamos passar a desacreditar das coisas de Deus. Nós não podemos deixar que essas coisas, que os desânimos, que a falta de esperança, que a falta de credibilidade venha nos atingir. Vamos olhar para Cristo, porque Ele é o maior, a maior santidade está nele. A maior santidade está em Cristo. Quando nós passarmos a buscarmos uma verdadeira santidade no Senhor, não olhando o que está ao nosso redor, mas olhando para Jesus, nós vamos alcançar.
nós iremos alcançar. O mundo está perdido. O mundo não quer saber de Deus. O mundo não quer saber do Senhor. O mundo não quer ouvir a palavra de Deus. O mundo não quer ler a palavra de Deus. O mundo não quer saber de nada. Isso não é de agora, já vem de lá de trás. Já vem de longe. Mas uma coisa eu quero te dizer, que já foi falado aqui nessa noite também. Que o mundo não vai parar para ler a Bíblia. Mas ele vai enxergar a mim e a você. Eu e você. Que possamos ser uma Bíblia ambulante. Que possamos realmente levar em nós a luz de Cristo, o reflexo do Senhor. Que possamos transmitir paz para este mundo. Que possamos transmitir para esse mundo coisas que só nós temos. Que só nós temos. A verdade. O mundo está necessitado de verdade. E essa verdade está em mim e você, meus irmãos. Está em nós, que somos filhos e filhas de Deus. Filhas e filhos de Deus.